E fique bem informado. Jornal da Mix. Olha, nosso convidado hoje é o deputado estadual Luiz Eduardo do Solidariedade. O parlamentar pediu, no plenário da Assembleia, em pronunciamento, CPI para apurar a suspensão de contratos e obras do governo do Estado por decisão do Tribunal de Contas do Estado. Aliás, do Estado não, da União, é o TCU. Na mira do TCU estão a licitação do Hospital Metropolitano e a contratação de equipamentos de informática, os chamados Chromebooks, para escolas da rede estadual de ensino. Deputado Luiz Eduardo está aqui com a gente. Bom dia, deputado. Bom dia a todos os ouvintes da Mix, bom dia, Diógenes, todos que compõem a mesa. A gente ficou muito preocupado com as duas últimas notícias, né, de que a suspensão pelo TCU de duas licitações de valores suntuosos, né, que somando as duas dá 250 milhões, 200 milhões do Hospital Metropolitano do Rio Grande do Norte, um hospital importante para o Estado, né, diante da situação que se encontra a saúde do Rio Grande do Norte, de tantos problemas graves, e também da alocação, né, desses laptops para a educação com recurso do FNDE, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. E em plenário nós fizemos essa sugestão e tivemos ontem uma reunião com vários colegas deputados para avaliar a situação e inclusive fizemos no gabinete do deputado Gustavo Carvalho, onde participou o deputado Tomba, Coronel Azevedo, Nelta Queiroz, Taveira Júnior, né, Zé Dias e outros colegas que também avalizaram a reunião. Vocês já têm assinaturas suficientes para aprovar e instalar essa CPI? Qual o número aí? Temos. Hoje é necessário para a abertura de uma comissão de CPI, é um terço da casa, com assinatura de 8 deputados. Isso nós já temos. Mas ontem nós tivemos o cuidado de fazer essa reunião para escutar a opinião de cada colega, porque não se faz nada sozinho dentro do parlamento, né? E a gente tem, assim, nós temos um problema que a gente está chegando próximo ao recesso, né? E também outra necessidade de ter mais informações precisas para que a gente tome uma decisão concisa e responsável, né? Que a gente não use esse instrumento do parlamento para fazer politicagem, sim, para que a gente possa fiscalizar. E nós chegamos à conclusão de que vamos solicitar ao governo, através da Comissão de Finanças e Fiscalização, mais informações, e aí a gente voltar a reunir e avaliar a abertura da CPI. Mas nós já temos garantida as assinaturas suficientes. Agora precisamos ter responsabilidade com o ato. Deputado, e há suspeita de irregularidade, mas esse movimento é mais para tentar entender essa suspensão do TCU nesse contrato. São dois fatos em cima do outro, recorrentes, né, e que nos chama a atenção, e pelo valor. O valor é muito expressivo. E nós temos experiências ruins. Nós tivemos o problema do consórcio Nordeste, que desviou mais de 50 milhões, e do Rio Grande do Norte foram 5 milhões, e esse recurso ainda não foram completamente devolvidos para os cofres públicos do Estado do Rio Grande do Norte. Lá na pandemia, né? Lá na pandemia. Então, com essas notícias de duas suspensões seguidas, de valores altos, com algumas acusações ou ilações, vamos dizer assim, feitas pelo senador Stives, inclusive mostrando nota fiscal de que, recentemente, a mesma empresa forneceu alguns computadores para uma escola estadual com recurso de emenda deles, no valor de 1.380, mais ou menos isso, reais, e quanto à locação, no valor de 2.300 e pouco também. Isso, então, a diferença no caso de R$ 1.000 entre uma locação e uma compra. Isso, né? No caso do Chromebook. Para as escolas estaduais, né? Que foi a segunda decisão do Tribunal de Contas da União. Então é isso, o governo alugou, locou, e no caso aí o parlamentar, o senador Stevenson, chegou a comprar. O próprio governo, porque o parlamentar colocou a emenda, né? E quem faz a compra é o próprio governo. Não sei se esse recurso foi para o caixa da escola, tá?
se foi diretamente à Secretaria de Educação ou se foi feito pela escola. A informação e a nota fiscal que eu vi através das redes sociais, postada pelo próprio senador, é que é fato que é da mesma empresa fornecedora. E é o mesmo equipamento? É o mesmo equipamento. Então, a gente precisa buscar todas essas informações com documentos oficiais fornecidos pelo próprio governo do Estado e a gente fazer essa avaliação, né, para que a gente não esteja colocando também em dúvida a integridade moral das pessoas irresponsavelmente. Deputado, pelo que consta também, o que o governo está alegando, é que essa verba só poderia ser para locação e não para compra. Isso no caso dos computadores. Olha, eu desconheço verba que venha carimbada como locação e compra, né? A verba, se ela vem do FNDE ou se ela vem do Fundeb, né? Ela é para investimento, mas ela não vem especificamente. Isso é definido no processo licitatório, no termo de referência. Então, eu lhe digo isso porque eu fui prefeito. Então, a gente nunca, eu, pelo menos, quanto prefeito que fui da cidade de Maxaranguape, eu nunca vi, né? A gente é ordenador de despesa, eu nunca vi nenhum recurso para a educação que venha lá, carimbado, exclusivamente para alocação. Não, ela vem para investimento na educação. E aí, quem define a modalidade da licitação é o ordenador de despesa e essa definição ela vem no termo de referência. Inclusive, para mim, é novidade. Aí a gente precisa apurar essa informação. Justamente por esse fato, nós vamos fazer esses questionamentos via comissão de finanças, requerimento aprovado na comissão, e aí o governo, a Secretaria de Educação, ela tem até 5 dias para responder. Caso não responda, aí nós temos o artigo 36, inciso 62 do Regimento Interno e da Constituição do Rio Grande do Norte. Não havendo a resposta, aí a gente convoca a secretária para prestar esclarecimento. Inclusive, essa informação, deputada, é do líder do PT na Assembleia. Ele alega que está havendo por parte da oposição, muito mais até uma espécie, ele até chamou de fake news, porque todos sabem que esse dinheiro só poderia ser para alocação. E só para complementar, em nota, o governo do Estado disse que a suspensão dos contratos pelo TCU correspondem à inabilitação de empresas nos processos licitatórios e não a fraudes, a corrupção. Como é que a Assembleia e o senhor recebeu essa argumentação do governo? A informação, com todo respeito ao colega, o deputado Francisco, que inclusive é sempre um parlamentar bem elegante no trato com os colegas, mas não pode ser tratado como fake news, porque o Tribunal de Contas da União suspendeu a licitação. Existe o fato da suspensão, né? Existe a suspensão e se suspendeu para apurar se há ilegalidade ou não. Então, isso é fato. Então, não tem mentira nesse fato, né? Não é invenção da oposição. Não é invenção da oposição, né? Então, quer dizer que agora o TCU, que é um órgão fiscalizador do Estado, do governo federal. Está transmitindo fake news, então é outro fato muito grave. Né? Se um órgão fiscalizador está levando a público e está tomando atos mentirosos, então a coisa está muito feia, está pior do que a gente pensa. Inclusive, o deputado, o líder, o Francisco PT, diz o seguinte, que o senador Chifre está usando até de má fé, jogando notícias que não condizem com a realidade. Olha, assim, são duas coisas que eu quero deixar muito bem claro. Eu gosto de não perder a minha credibilidade, então eu trabalho com aquilo que eu acredito. É fato que houve a suspensão pelo TCU, ponto. O senador Stiveson, pelo que eu vi nas entrevistas, né, ele questionou se ele comprou por X e por que está alugando por Y. Cabe ao governo trazer o esclarecimento para a sociedade, o porquê isso, né, e mostrar os valores. São informações públicas
e que precisa ser esclarecido, precisa ter uma resposta para a sociedade, porque isso é dinheiro público, é dinheiro de imposto, né? Então, nós temos que ter responsabilidade com aquilo que nós vamos transmitir para a sociedade, vamos cobrar do governo. Então, diante de todos esses discursos, nós vamos pedir a informação baseada em documentos oficiais do governo do Estado, para que aí sim nós possamos tomar a decisão junto com os colegas deputados, dentro do parlamento, né, se iremos abrir ou não a CPI para apurar mais proximamente, porque é dever nosso, é obrigação, nós fomos eleitos para isso, para fiscalizar. Até porque isso é o trabalho de vocês como oposição, né, deputado? Exatamente, nós temos todo o direito de fazer o contraponto, né, de questionar com responsabilidade, como nós estamos fazendo, né? É fato que houve 2 suspensões, ponto. Não tem como dizer que não. Agora, vamos apurar por que foi feita essa suspensão e fiscalizar, pedir documentos, termos de referência, se realmente o deputado Francisco falou que o recurso é carimbado exclusivamente para alocação. Eu desconfio, eu desconheço esse tipo de recurso enviado dessa forma. Então, vamos buscar informação. Mediante isso, depois a gente volta trazer, através dos meios de comunicações, informações concretas para a sociedade, né, que é muito importante. Agora, só uma pergunta. Em vez da CPI, a própria Comissão de Finanças não pode levantar essas informações e esclarecer esse fato? Antes da abertura da CPI, é isso? Não, nem isso. Quer dizer, se a Comissão de Finanças já vai fazer essa apuração, essa comissão, isso não basta, deputado? Precisa instalar a CPI depois? Não, porque nós temos que instaurar a CPI e depois fazer um inquérito para encaminhar, né? No caso, para a PGR, Procuradoria-Geral da República, porque envolve recurso federal, vem do FNDE, então, é uma governadora. A governadora só pode ser processada se for pela Procuradoria. Entendi. Se for o secretário, aí teria que ser aqui na PGJ. Então, vocês vão levantar as informações na Comissão de Finanças, encontrando alguma coisa... Para balizar nossas decisões. E aí vão abrir a CPI para responsabilizar... Exatamente. As autoridades. A CPI ela vai apurar, vai embasar um inquérito, encaminhar para o Ministério Público Federal, enfim, para que seja responsabilizado se possivelmente houver alguma irregularidade ou algum desvio de conduta de qualquer agente público que esteja à frente desse processo. Deputado, e os prejuízos para a população? Rio Grande do Norte pode ficar, por exemplo, sem essa obra importante do Hospital Metropolitano? Pode perder esse recurso? Qual é o prejuízo? Olha, o prejuízo já é o atraso nessa licitação, porque já poderia estar dando ordem de serviço e essa importante obra do Rio Grande do Norte, ela já está em andamento e mais breve possível servir. É um hospital que vai ter uma especialidade em ortopedia, onde é o grande gargalo, segundo o secretário de Saúde, né, do Valfredo. Mas, assim, nós também temos que fazer o dever de casa. Você tem a área de queimados no Valfredo, que a reforma está paralisada. Nós temos uma ampliação lá do Valfredo também, que poderia ter mais vários leitos, também está paralisado. Por que está paralisado? E por que, se tem algum problema com o convênio do recurso federal, se tem algum problema nesse convênio, porque o governo não aporta recurso próprio, né? Sim, o governo do Estado, ele perdeu o rumo, né? Você imagina o seguinte, em 2018, nós tínhamos uma dívida de precatória de 460 e poucos milhões. Né? Não tenho precisamente o valor concreto. E onde havia um comprometimento de pagamento com o orçamento de 1,24%. Hoje, quase 7 anos depois, né, são 6 anos e meio do governo Fátima, nós temos, isso foi o secretário de Fazenda, Cadu, quando foi prestar conta, agora recentemente, disse que o Estado hoje tem uma dívida com precatória de 5 bilhões, tá? Que vai comprometer aproximadamente mais de 9% do orçamento. Então, se você pegar 23 bilhões e meio,
Então, mais de 2 bilhões vão estar com comprometimento que poderiam estar sendo investido na melhoria da qualidade dos serviços públicos, né, essenciais para a sociedade, como a saúde, a educação, né? Segundo o MEC, nós temos a pior educação, o pior IDEB do Brasil, então precisa melhorar isso, precisa melhorar os equipamentos escolares, né? Precisa melhorar a condição de capacitação e de reciclagem de todo o staff da educação. A gente precisa sair desses péssimos aspectos percentuais em relação aos outros estados brasileiros. Então, muito preocupante. Deputado, vamos falar agora, o senhor falou em orçamento. Ontem, a Comissão de Finanças da Assembleia Legislativa aprovou a Lei de Diretrizes Orçamentárias, o projeto em si, né? A previsão é de receita de 23,5 bilhões de reais. Essa matéria já vai para plenário? Foi aprovado ontem com aproximadamente 15 emendas, onde a deputada Divaneide Basílio, ela fez o destaque de 5 emendas para que essas, que ela não concorda, né, mas a finança, a maioria é de oposição, nós aprovamos com esses 5 destaques para ser discutido em plenário, que é soberano. Eu destaco aqui algumas preocupações, em relação ao orçamento participativo, que é aproximadamente pouco mais de 100 milhões, e que, inclusive, eu fiz esse registro na reunião, de que precisa ter mais transparência. Eu fui o relator do orçamento da LOA 2025, e foi um questionamento que nós fizemos lá atrás da transparência, de especificar melhor aonde vai ser investido esse recurso participativo. Nós somos a favor da participação da sociedade. Apenas o nosso questionamento é a falta de transparência que houve lá atrás, que não aconteça, não seja recorrente agora novamente. Então precisa, e isso foi bem entendido pelo governo, pelos representantes do governo que estavam lá participando da reunião, no plenário, nas galerias da comissão, né? E foi perceptível essa preocupação, e a gente precisa que tenha transparência para que nós, membros da Comissão de Finanças e Fiscalização, tenhamos mais abertura e mais condição de fiscalizar a aplicação desse recurso, né? E que também esse recurso saia exclusivamente do orçamento do governo do Estado, do Executivo. E da forma que estava lá, ele queria tirar do bolo geral, e aí tiravam uma parcela de cada poder, e não pode, o governo não pode fazer isso, né? E dessas 15 emendas, 10 emendas, a própria deputada do governo, Divaneide, disse que tinha concordância do governo, e 5 ela destacou que poderia ter concordância em plenário ou não, que ela poderia também reunir com o Executivo para entender a posição do Executivo, e no plenário a gente ter essa discussão. Já tem data para votação no plenário? Olha, ele deve ser lido hoje no plenário, precisa que tenha 3 dias para depois ir à votação. Então, tem que dar uma olhadinha lá no regimento interno para ver se no dia 10, na quinta-feira da semana que vem, já tem a tempo hábil. Se não tiver, é postergado para... Mas antes do recesso, com certeza, né? Sim, com certeza, porque, assim, na Comissão de Fiscalização e Finanças é onde tem a maior discussão, né? O aprofundamento da matéria. Mas o deputado Zé Dias fez um excelente trabalho, né? Inclusive, tem uma emenda lá que obriga o governo a cumprir o que já está na Constituição, né? Que pague, independente de quem seja o governo, até 30 de junho, seja pago 50% das emendas parlamentares, e até 30 de novembro o restante da emenda, para que no exercício seja pagas as emendas, que elas são impositivas e elas são constitucionais, né? Mas a gente está usando o princípio da segurança, colocando também na LDO, e aí vai ter essa discussão. Outra emenda importante foi a diminuição do percentual de remanejamento,
E o governo pediu na LOA 15%, e o relator, e nós acompanhamos o voto do relator, reduziu para 10%, né? O que quer dizer isso, Jorge, para a gente deixar claro? É a margem que o governo tem de manobrar, de mudar o orçamento. Por interesse dele. É como se a Assembleia estivesse dando um cheque em branco para o governo modificar o orçamento 15%. Então, tirar, por exemplo, da saúde, jogar para a educação, enfim. O remanejamento. O remanejamento. Então, seria um cheque em branco. E a gente acha que é muito, e nós temos a convicção que o governo precisa se planejar melhor e remanejar menos. O tempo a gente falou de orçamento, falou de CPI, não falamos nem de política, mas rapidinho, ontem em Brasília, Solidariedade anunciou federação com o PRD, Partido da Renovação Democrática. Esse assunto chegou aqui, o senhor é do Solidariedade. Já está sabendo desse assunto? Estamos acompanhando, né? Nós vamos ter uma conversa com o presidente, que é Janiel, e com o deputado Kelps, para entender qual vai ser essa federação. Como é que vai ser essa federação, como é que vai ser, qual é o planejamento do partido para as próximas eleições de 2026, mas a gente tem convite também. O senhor pretende mudar de partido? Olha, a gente quer até o dia 3 de outubro, que é um ano antes, observar e entender quais mudanças vão ser feitas na lei eleitoral. E a gente tem a janela ano que vem, então tem muita tranquilidade para isso. Março. Nós temos muita tranquilidade para tomar essa decisão. Mas eu já tenho um convite do senador Rogério Marinho para ir para o PL. Nós temos uma conversa boa com o senador Agripino. União Brasil e com o Paulinho. E a gente teve uma conversa boa com o presidente Ezequiel em relação de uma possível ida dele para o MDB. Então, essas decisões após o 3 de outubro, a gente começa... A opção não vai faltar, né? Não. Tá bom. Grandes partidos, né? Eu queria agradecer a presença do deputado estadual Luiz Eduardo, Solidariedade, aqui no nosso programa. Obrigado, deputado. Até uma próxima oportunidade. Obrigado, amigos, a todos os ouvintes. Bom dia a todos os norte-rio-grandenses. E daqui iremos para a Assembleia para voltar à luta. É isso aí. Você vai ficar com muita música, com Daniel Vintes Abravanel, na sequência da Mix. Até amanhã com o Jornal da Mix. Até amanhã. Valeu.